Você não está sempre magoada porque as pessoas machucam você. Você está sempre magoada porque quase tudo que machuca você, você releva, justifica e entende. Na prática, você diz para si mesma que não foi por mal, que não vale a pena criar um problema por causa daquilo. E aí, você continua a sua rotina, só que a dor continua com você também. E essa é uma das coisas mais difíceis de perceber. Porque por fora parece que você superou, mas por dentro você apenas seguiu em frente. E existe uma diferença enorme entre superar uma dor e abandonar essa dor. E durante muito tempo você confundiu as duas coisas. Porque na prática alguma coisa machuca você e você escolhe não falar. E aí a vida, a conversa e a relação continua, mas alguma coisa muda dentro de você. Você continua presente, mas não se sente tão próximo. Continua sendo uma boa ouvinte, mas já não compartilha as mesmas coisas. Continua até permanecendo naquela relação, mas já não entrega a mesma versão de si. E o mais estranho é que a outra pessoa nem percebe, porque para ela nada aconteceu. Você nunca falou, nunca demonstrou ou simplesmente explicou. Então ela continua se relacionando com alguém que aparentemente está bem, enquanto na prática você continua convivendo com uma dor que ninguém sabe que existe. E é exatamente aí que a mágoa começa a crescer. Não no momento em que você se machuca, mas no momento que percebe que está carregando aquilo sozinho. Porque essa cena não acontece uma única vez, ela se repete. Você fica chateada, mas não responde, se decepciona, mas age como se estivesse tudo bem. Você sente falta de alguma coisa, mas convence a si mesma de que está exagerando. E aos poucos vai acumulando situações que nunca tiveram espaço. Situações que nunca foram conversadas, necessidades que nunca foram expressas e feridas que nunca receberam atenção. Até que um dia acontece algo pequeno. Uma atitude simples ou um comentário qualquer e aquilo atinge você como uma força que nem você entende. Porque, na verdade, isso não chegou sozinho. Porque essa situação encontrou todas as outras dores que você decidiu guardar. Todas as vezes que você disse que não se importava, ou quando você fingiu que não doeu e, na verdade, doeu, ou até mesmo quando você tentou compreender o outro antes de compreender a si mesma. E é por isso que algumas mágoas parecem tão desproporcionais. Porque elas nunca falam apenas sobre o presente. Elas falam sobre tudo aquilo que ficou acumulado, que foi deixado para depois e que continuou existindo enquanto você tentava parecer madura. Porque existe uma armadilha que quase ninguém percebe. Você acredita que está evitando conflito, mas muitas vezes está apenas evitando a própria dor. Você acredita que está sendo forte, mas muitas vezes está apenas se abandonando. Na prática, você pensa que está protegendo a relação, mas muitas vezes está ensinando as pessoas a não perceberem aquilo que você sente. Porque elas aprendem através daquilo que você mostra. E o que você mostra é alguém que continua, que entende, que suporta e que dá conta. E as pessoas, elas acreditam nisso tudo. Enquanto existe uma parte sua ficando cada vez mais distante da sua leveza, da espontaneidade e da confiança que existia antes. E essa é a ligação com a sua mágoa. O que machuca não é apenas o que aconteceu. É perceber que você estava esperando consideração em um lugar onde ninguém sabia que ela era necessária. Você estava esperando cuidado, você não mostrou a sua ferida, estava esperando atenção, mas escondeu essa necessidade. Na prática, você estava esperando que alguém percebesse, mas passou anos aprendendo a parecer bem. E quando isso acontece repetidamente, a mágoa ela cresce. Não porque você sente demais, mas porque existe uma diferença enorme entre aquilo que você sente e aquilo que você permite que os outros vejam. E é por isso que você continua magoada. Não porque é frágil, dramática, porque espera demais, mas porque passou tempo demais relevando coisas que machucaram você. Tempo esperando que alguém percebesse sozinho aquilo que nunca foi dito, carregando dores que nunca tiveram espaço. E aí nenhuma pessoa consegue fazer isso sem pagar um preço. Porque toda dor ignorada continua existindo. Ela apenas muda de forma, vira distância, ressentimento, uma tristeza difícil de explicar. Até que um dia você percebe. O problema nunca foi sentir demais. Foi acreditar que maturidade significava suportar tudo sozinha. E algumas das mudanças mais importantes da vida começam exatamente aí. Quando você para de perguntar por que eu fico magoada e começa a se perguntar quantas coisas eu continuei chamando de pequenas quando na verdade estavam me machucando. Porque a verdade, ela é simples. Você nunca está sempre magoada por causa do que as pessoas fazem. Você está sempre magoada porque passou anos relevando aquilo que machucava você e esperando que alguém percebesse isso sozinho. E a verdade é que ninguém percebe aquilo que nunca teve oportunidade de ver. Então, se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários. Eu cansei de carregar tudo sozinha. E se inscreva também no canal, porque algumas dores não precisam de mais força. Precisam finalmente encontrar espaço para serem curadas.